Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar mais uma live aqui e hoje vamos falar sobre crescer em meio ao desespero. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa alma hoje aqui. Vamos ler o Salmo 119, versículo de número 71. Salmo 119, versículo 71. Vamos aguardar enquanto alguns irmãos estão já entrando, para que possamos juntos hoje aqui aprender mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo de especial para a nossa vida hoje aqui. Muito bem. Irmã Simone Batista, Pai do Senhor, Diaconisa Simone, Deus abençoe sempre a senhora e toda a sua família, viu? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa alma hoje aqui. Eu vou ler um versículo aqui, Salmo 119, versículo de número 71. Salmo 119, versículo 71. Só esse versículo para entendermos aqui a alegria que precisamos aprender a extrair do meio de situações complicadas, do meio de lutas, do meio de situações difíceis. Salmo 119, versículo de número 71. Vou colocar aqui. Enquanto isso, alguns irmãos já vão entrando. Salmo 119, versículo de número 71, que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Será que dá para a gente parar para entender esse versículo? Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse mais dos seus estatutos. Nós, como cristãos, a gente tem uma mania que quando a coisa está indo bem, quando a coisa está boa, quando está tudo certinho, nós dizemos assim, graças a Deus, está indo tudo muito bem, tem que louvar a Deus, tem que agradecer a Deus por isso. E muitas vezes a gente não para analisar que momentos de aflições fazem parte da vida de um ser humano. Momentos de aflições, momentos de dificuldade, fazem parte da vida de qualquer pessoa, sendo ela cristã ou não cristã. Porém, a gente precisa aprender a extrair de momentos de aflição, de momentos que a gente pode chamar até de momentos de desespero, o lado bom, lado que, às vezes, no momento de euforia, nós não paramos para analisar. Olha o versículo que nós lemos aqui. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse dos teus estatutos. Como servos de Deus, precisamos entender que Salomão diz que tudo que sucede ao ímpio sucede ao justo também. O que Salomão está dizendo? Momentos bons e ruins, tanto quem serve a Deus quanto quem não serve, também vai passar por ele. Se quem não serve a Deus fica desempregado, muitas vezes quem serve a Deus também fica desempregado. Se quem não serve a Deus às vezes adoece, quem serve a Deus também pode ficar doente. Tudo que sucede ao ímpio, sucede ao justo também. Agora, como extrair disso? Como extrair
de um momento de sofrimento, de um momento de luta, a alegria e entender o que o salmista disse. Foi-me bom ter sido afligido. Olha o que o salmista está dizendo. Foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse mais dos seus estatutos. Analisa comigo uma coisa. De repente você está preparado para passar por um momento de aflição a um certo nível. Para que você me entenda melhor, vamos falar de tempo. Talvez você esteja preparado para enfrentar um momento de aflição por 10 dias. Vamos dizer, 10 dias, 15 dias, um mês. Talvez você esteja preparado para enfrentar um momento de aflição, seja financeira, seja um momento de aflição física, por um mês, por 30 dias. Quando passa 31 dias, 35, 40 dias, você já se desperta. Espera aí, eu não estou preparado para enfrentar esse problema. Eu não me preparei para passar pelo que eu estou passando. Aí sabe qual é o lado bom disso? Isso vai nos despertar a buscar a Deus. Porque quando existem situações que eu, você, qualquer um de nós conseguimos suportar levemente e suportamos como se nada tivesse acontecendo, até aí tudo bem. O problema é quando essa situação se agrava. O problema é quando essa situação passa para um nível maior ou para um tempo maior. Aí nós somos despertados para buscar a Deus e nos aproximar mais dele. Você já parou para pensar que no momento de aflição é que você pensa, olha, eu preciso separar um tempo maior para a oração? Já parou para pensar que no momento de aflição é que você começa a pensar assim, eu preciso dedicar mais a minha vida a Deus, eu preciso separar um tempo de devoção, eu preciso ler mais a palavra de Deus para me aproximar mais do Todo-Poderoso, porque essa situação eu não consigo resolver ela, porque existem situações que talvez tem pessoas que querem até nos ajudar. Talvez você tenha amigos que gostariam de estar estendendo a mão e te ajudando a sair da situação que você está enfrentando. Talvez você tenha pessoas que já aproximam de você e falam contigo, agora pode contar comigo em qualquer situação. Eu vou estar estendendo a mão a você em qualquer situação, eu vou estar te apoiando, eu vou estar te ajudando em qualquer momento da sua vida. Pode contar comigo nesse momento. Só que talvez naquele momento que você mais precisa, essa pessoa não pode estar lá. Alguns ficam até com raiva, alguns ficam aborrecidos com aquela pessoa, mas eu contei com a ajuda do fulano, eu contei com a ajuda do ciclano e na hora que eu mais precisei, me abandonou. E nem sempre é porque essa pessoa não quer estar ao nosso lado. Nem sempre é porque essa pessoa não quer nos apoiar. Precisamos entender que existem aflições, existem momentos complicados que nós precisamos enfrentar sozinhos, porque Deus não dá a glória dele para outro. E quando Deus nos der a vitória, quando o problema passar, quando nós erguemos a cabeça e ver que somos vitoriosos, nós vamos entender. E as pessoas que estão à nossa volta vão olhar e vão entender o seguinte: só Deus poderia ter operado sobre a vida dele ou dela dessa forma. Porque ninguém ajudou, ninguém estendeu a mão, ninguém estava lá do lado ajudando e de repente Deus abençoou, Deus operou de uma maneira sobrenatural. Só Deus poderia ter feito isso. É nesse momento que nós conseguimos compreender que precisamos nos aproximar mais de Deus. Qual de nós que nunca enfrentou um momento tão difícil, olhando para o lado e para o outro lado e falar, não tem escape, do jeito que eu estou vivendo não tem saída para mim. Eu não vou conseguir vencer a situação que eu estou enfrentando. E às vezes a gente começa a olhar para dentro de nós e começamos a olhar que nós somos frágeis demais, somos muito fracos. Então, essa luta, essa tempestade, essa situação que está enfrentando, é impossível vencer sozinho. É neste momento que nós somos despertados para nos aproximar mais de Deus. E aí que eu quero que você entenda que muitas vezes nós crescemos no momento de aflição, muitas vezes nós crescemos mais em momentos de desespero do que momentos de calmaria. Muitas pessoas se baseiam em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13, que diz que fiel é Deus, que não vos deixará tentar
acima do que podeis suportar, mas antes com a tentação dará também com isso o escape. É Bíblia. 1 Coríntios 10, 13. Deus não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Mas você já parou para analisar que, biblicamente, tentado você jamais será acima do que pode suportar? Mas já parou para analisar que existem provações que são praticamente quase insuportáveis? Há uma diferença entre tentação e provações. Quando você lê 1 Coríntios 10, 13, Deus não vai deixar você ser tentado acima do que pode suportar. Mas quando você lê 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, você vai ver Paulo falando uma coisa muito interessante. Paulo diz assim: não queremos que ignoreis o que enfrentamos na Ásia, que fomos, a forma em que nós fomos atribulados, ao ponto de que quase perdemos a esperança da vida. O que Paulo está dizendo ali em 2 Coríntios capítulo 1 é que a aflição era tão grande que a esperança de permanecer vivo dele estava indo embora. Quase perdemos a esperança da vida. E já tínhamos em nós, olha o que o apóstolo Paulo diz, e já tínhamos em nós a certeza da morte. Mas tínhamos a esperança naquele que é poderoso para ressuscitar até mortos. Então preste atenção nisso. Eu posso estar vivendo um momento de aflição, você pode estar vivendo um momento de aflição, você pode passar por momentos adversos, momentos contraditórios, porque como cristão, se você está servindo a Deus em novidade de vida, se você está mantendo a sua fidelidade na presença de Deus, se você está buscando o Todo-Poderoso, é natural que nós esperamos que a mão do Todo-Poderoso esteja estendida e que todas as coisas comecem a dar certo, que todas as coisas fluam naturalmente, como a Bíblia nos ensina, que todas as coisas contribuem a favor do bem daqueles que amam a Deus. É normal isso. Está servindo a Deus em novidade de vida, está temendo a Deus, está buscando a Ele com sinceridade, é normal que você espere que todas as coisas deem certo, que o seu trabalho dê certo, que a sua empresa prospere, que o anseio e o sonho da sua alma seja concluído de acordo com aquilo que o próprio Deus talvez tenha plantado no seu coração. É natural que nós esperamos que as coisas fluam naturalmente na nossa vida, porque afinal nós estamos brincando de servir a Deus, estamos servindo a Deus de verdade em novidade de vida. Mas é nesse momento que muitas vezes as aflições cercam a nossa alma. E não cercam para nos derrotar. Você já deve ter ouvido claramente uma frase muito usada, que Golias não surgiu na história para destruir Davi, não. Ele surgiu na história para que a fé de Davi fosse manifesta. E para que hoje eu e você pudéssemos ler a história de Davi e compreender que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, que quando termina o recurso humano, que quando termina toda a força humana, quando nós chegamos no nosso limite, esse Deus soberano e poderoso entra em ação e opera de uma maneira sobrenatural a favor da nossa vida. Olha que interessante. Quando está tudo bem, está tudo correndo bem, muitas vezes relaxamos. Estamos num momento agora em que nós encontramos vários irmãos, muitos irmãos nos ligam e dizem assim: olha, eu estou com a saudade da minha igreja, obreiros até, pastores, eu estou com saudade, eu queria estar no culto, eu queria estar participando de tudo, saudade de poder abraçar os irmãos. Isso é um fato. Entre muitos irmãos que têm esse anseio na alma e gostariam de estar participando de tudo, de um culto presencial, onde podemos abraçar os irmãos, em cidades ainda onde não foi liberado os cultos, lamentavelmente temos enfrentado essa dificuldade. Mas agora eu te faço uma pergunta. Quantos que no momento em que podíamos estar nos cultos normais, quantos em que nos momentos em que podíamos estar nas escolas dominicais, nos cultos de ensinamento, nos cultos de adoração, ficavam em casa? Porque talvez tinham um motivo mais importante para ficar em casa, um programa de TV, ou uma festinha de aniversário na casa de amigos, ou um encontro social, ou uma reunião entre parentes, e às vezes abrir mão de estar em um culto, adorando e buscando a Deus, e hoje sentem falta. Existem situações
na vida de um membro, de um obreiro, independente do cargo eclesiástico, independente da condição financeira, independente do estado físico da pessoa, existem situações tão complicadas que a pessoa acha que tem que desistir, que não vai dar certo. Eu quero falar para você que se você tem um problema, se você está sofrendo uma perseguição, se você tem enfrentado um deserto, se você tem passado por algum sentimento de desespero, eu quero lhe dizer que você está nas tuas mãos agora com a maior oportunidade de crescimento que você já teve na sua vida. A maior oportunidade de crescimento que nós temos é nos momentos de aflições, é nos momentos de grandes lutas, no momento de grandes barreiras, é que nós provamos que nós podemos vencer. Sabe como? Se a coisa está complicada, se para nós não tem saída, se eu não tenho a solução na minha mão, porque eu sei que eu estou falando agora nesse momento com pessoas e outras que verão esse vídeo depois, que talvez estejam passando por situações que falam assim, mas a situação fugiu do meu controle. A situação já não está no meu controle mais, eu já não tenho domínio sobre a minha situação. Eu sei que eu estou falando com pessoas que você olha para o seu problema, olha para a sua família, olha para o seu trabalho, olha para a sua vida física ou para a sua vida financeira e fala, fugiu do meu controle. E a boa notícia é, nunca esteve no seu controle. Nunca esteve no nosso controle. O controle da nossa vida sempre esteve na mão do Todo-Poderoso. E eu quero lhe dizer em nome de Jesus que onde você estiver agora, seja na sua casa, seja no local de trabalho, seja dentro do seu carro, seja vivendo um momento de paz e abundância, ou seja vivendo um momento de aflição, você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. E este é o momento de crescimento que você tem nas mãos. Você tem toda a oportunidade para crescer. Pensa comigo. Gênesis capítulo 26. A Bíblia diz no versículo 1 que havia fome naquela terra. Lá em Gerar, havia fome. Gênesis 26, versículo 1. Tinha fome na cidade. A terra estava com fome. Ou seja, aquela terra estava passando por um momento de miséria. Aquela terra estava passando por um momento de aflição. O Senhor aparece a Isaac. Leia o texto com calma depois, Gênesis capítulo 26. O Senhor aparece a Isaac e diz para Isaac assim, Isaac, não volte ao Egito, mas você vai peregrinar nesta terra, você vai ficar nesta terra. E eu vou dar essa terra à sua semente, como eu jurei a Abraão, teu pai, porque ele guardou a minha lei, ele guardou os meus estatutos e os meus mandamentos. Fica nessa terra, Isaac. Interessante. Gerar era uma terra de fome naquele momento. É o que o texto diz. Gênesis 26. A terra estava com fome. Tinha fome naquela terra. Tinha miséria, não tinha prosperidade. E Deus fala com Isaac. Isaac possivelmente devia estar pensando, vou descer para o Egito. E Deus aparece a Isaac e diz para ele assim, não vá para o Egito. Você vai continuar nessa terra aqui, que eu vou dar isso à tua semente, e a sua semente será como as estrelas do céu. Da mesma maneira que Deus prometeu a Abraão. E diz para Isaac, fica nessa terra que eu serei contigo. Olha que coisa interessante. Se você tem uma oportunidade de sair do seu momento de aflição, da terra da sua aflição, você não vai sair? Claro que vai. É o que Isaac estava pensando em fazer, em sair. E o Senhor disse para ele, não sai. Não vai para o Egito, fica nessa terra, porque eu serei contigo. O interessante é que Isaac não questionou. Isaac não murmurou. A Bíblia não fala que Isaac reclamou de Deus mandar ele ficar numa terra que não tinha condição financeira. Isaac não reclama que a terra estava em miséria, e Deus fala com ele, eu quero que você fique nessa terra, essa terra que o povo está passando necessidade, essa terra que não prospera, essa terra que nada dá certo. Sabe por que ele não murmurou? Por causa da palavra de Deus para ele, eu serei contigo, fica aqui que eu vou ser contigo. Guarda isso no seu coração. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, um momento de tristeza, um momento de angústia, talvez um momento até de pressão. Um momento de pressão, lembra? Eu até usei a palavra de Watchmani, coloquei junto com a propaganda da Life no Face, das palavras quando ele disse que a espiritualidade de um cristão, o poder espiritual de um crente,
É proporcional à pressão que ele suporta, a pressão que ele enfrenta. Isso é uma realidade. Então, Isaac, aqui no capítulo 26 de Gênesis, ele está em uma terra que está em fome, uma terra que não está prosperando, uma terra que está muito complicada. E Deus fala com ele: fica nessa terra porque eu serei contigo. Não desce para o Egito, não. E ele ficou. Sabe o que diz o versículo 12? O versículo 1 diz que a terra passava por fome. O versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais. Em um ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Aí o versículo explica por quê. Porque o Senhor era com ele. Não é simples isso? A terra está com fome no versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis. E Deus manifesta a Isaac e fala: não volta para o Egito, fica nessa terra, porque eu vou dar essa terra à sua semente e eu serei contigo. Isaac apenas creu nisso. Deus está falando que ele é comigo, então, independente de como a terra está vivendo, independente do momento de aflição, independente do que os moradores dessa terra estão enfrentando, Deus prometeu que é comigo. Então, ele semeou naquela mesma terra e colheu 100 vezes mais. Eu quero que você entenda, independente do momento de aflição, independente do momento de angústia, de tristeza que você possa estar enfrentando neste momento, existe um Deus poderoso que é com você aonde você estiver. O que nós temos que aprender é parar de confiar em homens e confiar no Todo-Poderoso. Nós não vivemos períodos antigos, períodos de escravidão, período em que nós éramos obrigados a ser escravos. Não, Jesus, pela sua infinita misericórdia, através da sua graça, do seu favor não merecido, ele libertou a nossa alma. E Paulo diz que agora, como livres, de maneira nenhuma tornaremos a nos tornar escravos, mas que temos a boa esperança de que assim como Cristo venceu e ressuscitou dentre os mortos, nós que temos o Espírito de Cristo também seremos ressuscitados com ele. O que Paulo estava dizendo é que em um momento de graça em que nós vivemos, nós não temos que ter desespero. Não temos que estar com o nosso coração baseado em homem algum, não temos que viver em nenhuma aflição, porque existe um Deus poderoso que é com a nossa vida. Talvez a aflição que você tem enfrentado nesse momento é uma forma que Deus encontrou, permitindo isso na sua vida, para que você venha orar mais, para que você se aproxime mais de Deus, para que você perdoe um pouco mais, para que você busque a Deus um pouco mais. Talvez você ainda não parou para analisar quantas vitórias, quantos milagres Deus realizou na sua vida enquanto você orava. A transformação que Deus fez no meio da sua família enquanto você separou um momento de oração com Deus. A transformação que Deus fez na sua mente. A forma em que Deus fez o seu ministério crescer. A forma em que Deus fez com que a sua paz, essa paz que há dentro da sua alma, se propagasse na sua família, no seu local de trabalho, entre os seus amigos. Por quê? Porque você levantou um momento de comunhão com Deus, você dedicou um momento a mais com Deus de oração, um momento de dedicar mais a palavra, um momento de lutar mais pela sua espiritualidade. A história, quando conta a história de John Knox era o grande evangelista da Escócia. John Knox tinha um desejo no seu coração, e a frase que ficou marcada na história de John Knox é: me dá a Escócia, senão eu morro. O desejo dele era de ganhar toda a alma da Escócia. Agora, isso prova a fé dele. Agora, quer o resultado da fé dele? A história diz que a rainha Mary I da Inglaterra, no período de 1550, 1540, por aí, no período de John Knox, quando ela estava sendo ameaçada que o exército da Escócia invadiria a Inglaterra, e todo mundo com medo do exército da Escócia invadir a Inglaterra naquele momento, sabe o que a rainha Mary disse? Ela disse assim: eu não tenho medo do exército da Escócia, eu não temo eles em nada. O meu medo, eu só fico com medo quando John Knox dobra os seus joelhos. Será que dá para você entender isso? Até a rainha da Inglaterra tinha consciência
de que quando John Knox se apresentava diante de Deus, mudava tempos, mudava situações, e a oração de John Knox era essa: me dá a Escócia. Então a rainha Mary lá na Inglaterra sabia que se John Knox estava orando pela Escócia, a Escócia não poderia ser derrotada totalmente, porque existia um homem de Deus com os joelhos dobrados diante do Todo-Poderoso, e a vitória da Escócia seria certa. Eu estou te contando isso só para que você entenda. Independente do que você tem enfrentado, independente do que aparentemente pressiona a sua mente ou o seu coração neste momento, descanse o seu coração no Senhor. Descanse a sua alma em Deus, porque toda tribulação produz paciência. Toda luta vai te fortalecer mais. A dificuldade que você enfrenta neste momento, seja ela em qualquer parte da sua vida espiritual, física ou material, diante dessa situação que assombra não só nossa nação, mas todo mundo, descanse o seu coração no Senhor. Está na hora de nos fortalecer. Erga a sua cabeça. Eu não consigo entender cristãos de verdade, pessoas que servem a Deus, qualquer coisinha deixa eles em desespero, está com medo de tudo, está com medo de ser contaminado com qualquer coisa. Eu não estou dizendo que não deva tomar precauções, não é isso não. Eu não estou dizendo que você não deva observar as higienes, observar o exigido pela Organização Mundial da Saúde, nada disso. Eu só estou dizendo que a sua fé, a minha fé, precisa estar acima de qualquer coisa. A minha convicção e a sua convicção que servimos a um Deus que opera precisa superar todos os medos que possam cercar a nossa alma. A minha confiança em Deus, a sua confiança no Todo-Poderoso precisa surpreender quem estiver à nossa volta. Somos pregadores do Evangelho, ou você que é um membro de uma igreja, talvez você seja até um novo convertido, guarde isso no seu coração. Quando Paulo diz assim: tomai toda a armadura de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, que ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Se ele diz tomai, é porque ela já está à nossa disposição. Então, em nome de Jesus, erga a sua cabeça. Esse momento da sua aflição é um momento de crescimento, é um momento de oportunidade. Nada disso de ficar, porque eu sou um coitadinho, coitado de mim, eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém por mim. Então você não serve a um Deus poderoso? Chega de qualquer luta, qualquer ventinho que vem, o camarada baixa a cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem prazer em pessoas covardes e medrosas. Se você agir como covarde e medroso, seja em qualquer posição da obra de Deus, Deus vai te substituir. Isso é uma coisa que não dá para negar. Não podemos ser covardes e medrosos. Quer uma base bíblica para isso? Quer uma base bíblica? Eu vou te dar uma base bíblica. Quando você lê 1 Reis capítulo 19, Elias vai e se esconde na caverna. Elias, o homem do fogo, o profeta do fogo, aquele que orou e fogo desceu, matou os profetas. Agora, aquele homem está com medo. Ele é homem, ele é humano, ele é falho. Não impute sobre a sua vida que você é um fracassado só porque tem falhas e fraquezas, não. Salmo 103, versículo 14 diz assim: ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos fracos, mas o Deus que habita na nossa vida é forte e é o Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Agora, Elias está com medo e foge, com medo de Jezabel o matar. Esconde na caverna. E ele ouve a voz do Todo-Poderoso dizendo assim: que fazes aí, Elias? E ele começa a lamentar. Olha, eu tenho sido extremamente zeloso. Eu tenho servido ao Senhor. Mas olha, Israel matou todos os teus profetas e só sobrei eu agora, só sobrou eu. E eu temo pela minha vida, porque eles estão buscando a minha vida para matar. E Deus manda ele sair de dentro da caverna. E quando ele sai, envolto na sua capa, a Bíblia diz que veio um vento. O vento era tão forte que ele vinha quebrando penhas. Ele vinha pegando em tudo enquanto é lugar. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, e a Bíblia diz: porém o Senhor não estava no terremoto, também não estava lá. Aí veio um fogo, e o Senhor também não estava naquele fogo, e de repente ele ouve uma brisa, uma voz suave. Quando ele está lá do lado de fora, diante de Deus, Deus pergunta ele de novo: o que faz aí, Elias? E ele lamenta de novo. Preste atenção nisso aqui. Ele lamenta: eu sou extremamente zeloso, e Israel matou todos os teus profetas, só eu sobrei, estão buscando para tirar a minha vida, estão buscando para me matar.
Sabe que Deus dá ordem para ele? Deus falou para ele assim: Elias, você vai ungir Azael, a rei sobre a Síria, e vai ungir Jeú sobre rei em Israel, e vai ungir Eliseu, profeta, no seu lugar. E Deus ainda diz para ele: olha, eu tenho 7.000 ainda lá que não dobrou o joelho diante de Baal. Não tem só você que está me servindo, não. Tem mais. Tem 7.000 que ainda não dobrou o joelho diante de Baal. Agora, preste atenção nisso aqui. Deus diz para ele: você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, e vai ungir Jeú, rei sobre Israel. Agora, você vai fazer, sabe o que também? Vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Agora ele vai ser profeta no seu lugar. E Deus ainda completa para ele dizendo: diz forte que quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Sabe o que está acontecendo? Você está com medo demais. Eu já manifestei que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Senhor da sua vida. Quando você orou lá no Monte Carmelo e falou: manifesta que só o Senhor é Deus, eu enviei fogo do céu e lambi até a água que estava no rego em volta do altar. E provei que eu não opero só na superfície, eu opero também na profundidade. É isso que Deus estava tentando fazer Elias entender. Quando Deus permite que ele derrota todos os profetas de Baal e os profetas de Azera, quando ele orou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, quando Deus manifesta isso na vida dele, era para ele entender: eu posso enfrentar qualquer situação, o Deus Todo-Poderoso é comigo. Como ele se esconde na caverna, Deus tomou uma decisão: faz o seguinte, unge Eliseu no seu lugar. Já que está com medo, já que é covarde demais, já que não tem coragem para nada, vou arrumar um substituto para você, meu amigo. Ponha isso no seu coração. Talvez você está enfrentando uma luta, uma tribulação, está no meio de um desespero. Talvez esse desespero nem é pela situação. Esse desespero talvez nasceu no seu coração. Talvez esse desespero nasceu dentro da sua alma. Você está fazendo o que o provérbio diz, está transformando o copo d'água em uma tempestade. É isso que talvez você esteja fazendo. Sabe o que é o momento de você fazer agora? Considerar o que Deus já fez por você. Para analisar os milagres que Deus já operou na sua vida. Quantos livramentos iguais ou muito maiores que esse que você está precisando agora, Deus já operou. Talvez Deus já te livrou de enfermidades que você talvez não parou para lembrar delas. Deus já te deu livramentos tremendos sobre a sua vida material. Deus já honrou a sua fé diante de situações gravíssimas no meio da sua família, no meio de companheiros de trabalho, no meio de vizinhos. E agora, por causa de uma coisa mínima, você está com medo dela. Existem tempestades que vêm por fora da nossa alma e Deus acalma elas primeiro para depois nos acalmar. Lembra de Marcos capítulo 4? Quando Jesus está dormindo na polpa do barco, a tempestade vem, já enchia o barco de água. Jesus, quando eles acordam, Jesus, não te importa que pereçamos, Jesus levanta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te, houve uma grande bonança. Aí Jesus olha para eles e vai acalmar eles agora. Por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Jesus acalmou primeiro a tempestade, porque a tempestade era real. Agora, quando você lê o capítulo 14, quando você vai para Mateus, a partir do versículo de número 22, é outra tempestade, não é a mesma. Jesus despediu a multidão, manda eles ir para o outro lado do mar e fica despedindo a multidão. Sobe ao monte e vai orar. E quando ele desce do monte, quase a quarta vigília da noite, Jesus está vindo, às 3 horas da manhã. Ou quase 3 horas. Mateus 14, a partir do versículo 22. Jesus vem andando sobre as águas. As ondas vinham enchendo o barco e os discípulos estavam com medo das ondas. Estavam com medo porque se aquelas ondas enchem o barco, eles iam morrer tudo afogado. E enquanto eles estavam com medo das ondas, Jesus vinha andando sobre elas. Jesus estava ensinando para eles: aquilo que te causa medo está literalmente debaixo dos meus pés, tranquiliza o seu coração. E aí Jesus grita a eles e diz assim, antes de acalmar a tempestade ainda continua, e Jesus grita a eles assim: não temais, sou eu. Acalma eles primeiro, para depois acalmar a tempestade. Existem momentos que Deus acalma a tempestade, para depois acalmar o nosso coração. Mas existem momentos que Deus acalma o nosso coração para depois acalmar a tempestade, porque muitas tempestades estão dentro dos nossos corações e não do lado de fora. Então, ponha isso no seu coração e na sua mente. Você é um servo de Deus. Você serve a um Deus todo-poderoso. Você é um guerreiro.
na presença de Deus. Não tem aflição que possa te separar do amor de Deus. Lembra? Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então descansa o seu coração. Existe um Deus poderoso que vela sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre tudo que cerca a nossa alma. É momento de entender. Crescemos em meio à aflição. Quanto mais luta passar, mais alegres estaremos. Quanto mais dificuldades enfrentarmos, mais vitoriosos seremos, porque vai manifestar em nós a presença do Todo-Poderoso, aquele Senhor que nos guarda e que nos dá o livramento. Um dia, numa live, há pouco tempo agora, eu mencionei, para mim encerrar agora, já estou encerrando a live, para mim encerrar, eu mencionei com vocês sobre Raabe. Raabe é um fato que precisamos parar para analisar com carinho. Talvez tem passagens bíblicas que você já ouviu tanto e não para analisar ela com calma. A casa de Raabe está em cima do muro. Em cima do muro, diz a Bíblia. E quando Israel rodeou por 13 vezes, 6 dias, e depois no último dia 7 vezes, que o muro caiu, uns acreditam que a terra engoliu as muralhas. Outros acreditam que a muralha esmiuçou. Outros acreditam que realmente ela caiu. Não importa a forma que aconteceu. O que importa é que a casa de Raabe está em cima do muro. Ela está aqui, em cima do muro agora. O muro todo cai e a casa de Raabe não cai. Se a casa de Raabe é em cima do muro e o muro de Jericó caiu, por que a casa de Raabe não caiu? E eu quero só que você pense, lembre disso, eu quero te lembrar disso. Imagine você dentro da casa de Raabe, a prostituta agora. Se você olhasse para a janela da direita, você ia ver o muro vindo caindo, ou a terra engolindo, ou o muro sendo despedaçado, não importa como, mas o muro da direita vinha caindo, vinha sendo destruído, até chegar aqui na casa de Raabe e parar. Se você olhasse pela janela da esquerda, você viria o muro vindo destruindo tudo, vindo caindo, vindo tudo sendo despedaçado, até chegar na casa de Raabe. Da direita e da esquerda, todo o muro caiu, mas aonde estava a casa de Raabe? Não, porque havia um pacto, havia uma promessa dita pelos servos de Deus que foram espiar Jericó. Da direita caiu, da esquerda caiu, mas a casa de Raabe estava de pé. 1000 cairão à tua destra, 1000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Coloque isso no seu coração. Tem um monte de irmãos aí aflitos. Porque por causa desse isolamento, por causa dessa pandemia, vai todo mundo passar fome, vai todo mundo desesperar, vai todo mundo ficar desempregado e que as empresas vão quebrar tudo. Meu irmão, você serve a um Deus que é dono do universo. Você serve a um Deus que é o Todo-Poderoso, um Deus que domina sobre tudo. Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22, diz que é Ele quem ordena tudo, é Ele quem coloca reis, é Ele quem tira reis, é Ele que conhece o que está em treve, com Ele habita a luz, Ele é o todo soberano, Ele é o todo poderoso. Então descansemos o nosso coração e que possamos entender que este momento da aflição presente é um momento de crescimento. A dificuldade, a luta, o problema que você está imaginando na sua mente, o problema que você tem enfrentado em qualquer aspecto da sua vida, é a oportunidade de crescer. E quando esse problema terminar, você vai chegar do outro lado com a cabeça erguida. Você vai chegar do outro lado com muito mais fé do que entrou nesse problema. Você vai chegar do outro lado muito mais vitorioso do que está agora. Basta entender que podemos crescer. Quem serve a Deus cresce independente da situação e da aflição. Existe uma frase, eu não me lembro agora o autor da frase, mas que é muito importante para que esteja no nosso conceito. Deus jamais colocará uma pessoa em um lugar onde ela não tenha espaço para crescimento. Se Deus colocou você aonde colocou, tenha isso, tenha essa certeza e essa convicção. Este Deus poderoso faz você crescer e prosperar em momentos de deserto, em momentos de aflição e em momentos de pressão. Quanto mais pressionado você for, mais crescimento espiritual você terá. Quanto mais luta você enfrentar, mais comunhão com Deus você terá. Existem lutas que deixam marcas? Sim, que deixarão cicatrizes, mas é uma cicatriz para você olhar nela e falar,
essa cicatriz aqui eu ganhei ela, o dia em que Deus me deu a vitória em tal e em tal lugar. Essa cicatriz aqui eu ganhei ela, o dia que Deus honrou a fé da minha esposa, a fé da minha família, o dia que Deus colocou a sua mão sobrenatural na nossa vida, porque Deus jamais vai nos deixar desamparado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado você que nos acompanhou nessa live. Se possível, compartilhe ela com os seus amigos e nos ajude em oração. Deus te abençoe poderosamente.